Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com a nossa série sobre demonologia, o diabo e os demônios, o que ensina a escritura, a igreja e os fatos. Desde já curta, compartilhe e se inscreva neste canal. Este vídeo tem como título Doenças do Demônio, um react a Gabriele Amorfi. Então se trata neste vídeo de tecer alguns comentários sobre o livro do famoso exorcista Padre Gabriele Amorfi. O livro é Exorcistas e Psiquiatras. Quero comentar uma frase deste livro, onde Padre Gabriele Amorfi vai relacionar algumas enfermidades, de modo específico a questão de tumores, com a ação do demônio. Vamos ver o que ele diz e tecer alguns comentários oportunos. Esse trecho está no capítulo que tem como título Oração de Libertação no Reavivamento, páginas 134 e 135. Assim diz Gabriele Amorfi. Também adquiri esta experiência. Os tumores, que atualmente tanto afligem a humanidade, estão em grande parte ligados ao maligno. E aqui já cabe um comentário. Primeiro, esse grande parte, dizer tumores, em grande parte estão ligados ao maligno. O que é grande parte? Mais de 50%? Agora, dizer que grande parte, a maior parte dos casos desta enfermidade estão ligados ao demônio é problemático? Primeiro porque não tem nenhum fundamento científico. E eu gostaria de saber qual critério Gabriele Amorfi usou para chegar a essa conclusão. A minha experiência, baseada em quê? Baseada em quê? Não fica claro, ele não diz. Depois não há nenhuma evidência científica disso. E também não é ensino nem bíblico e nem da igreja que a maior parte das enfermidades tem como causa o demônio. Não é ensino da igreja uma afirmação como essa. E é uma afirmação problemática. Então veja, uma pessoa que lê esse trecho e de repente ela passa por essa enfermidade ou conhece pessoas que enfrentam essa enfermidade, pode pensar, está sendo alvo do demônio, pode estar possuída pelo demônio. Veja, isso pode colocar, com todo o respeito, minhoca na cabeça das pessoas. Depois, continua Gabriele Amorfi dizendo, é claro que influencia também a poluição atmosférica. E aqui se trata de uma afirmação completamente genérica. A poluição causa tumor. Tá, mas de que modo? Quantos por cento? Que tipo de tumores? Aqui é uma afirmação genérica que ele colocou. Pode ser que a poluição influencie o desenvolvimento de algumas enfermidades, de tumores. Pode ser, mas também uma porção de outras coisas. Então aqui é uma afirmação genérica. Mas interessante é o que Gabriele Amorfi vai dizer logo depois. Então ele diz, a poluição pode causar tumores. Mas o demônio, ele diz, vagueia ao ar. É o príncipe das regiões celestes. E aqui ele está usando uma imagem tirada da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, mas que ali se trata de metáforas que Paulo usa. E aqui Gabriele Amorfi pega essas imagens. Então veja, o demônio que vagueia pelo ar é o príncipe das regiões celestes e manipula aquilo que encontra e inocula germes patogênicos. Ou seja, o demônio está rondando, ele está no ar, ele vagueia o ar. E ele pode manipular o ar e, ao manipular o ar, criar germes patogênicos, ou seja, germes que causam doenças, e inocular isso, colocar dentro do ser humano e causar doenças nos seres humanos. Veja, essa afirmação é uma fantasia, pura fantasia. Primeiro que não tem prova nenhuma disso, Isso é imaginação e fantasia. Não é ensino da igreja, que pelo contrário diz que os demônios não podem agir diretamente na natureza. Isso é ensino oficial da igreja. Está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 395. E comentamos isso em muitos dos vídeos anteriores. Então isso que é dito aqui, que os demônios podem manipular o ar e colocar, inocular no ser humano germes patogênicos e causar doenças, isso é fantasia pura, imaginação. E uma afirmação lamentável. De novo digo, imagina alguém que lê um texto desse,
pode pensar, os demônios estão aí, estão rondando, eles estão no ar, e eles podem me contaminar, podem manipular o ar e fazer com que germes patogênicos que causam doenças sejam inoculados, colocados, né, em mim, e eu posso ficar doente assim por ação do demônio que está rondando o ar. Isso é fantasia, pura fantasia. E não é baseado nem em ciência, nem no ensino da Sagrada Escritura, nem no magistério oficial da Igreja. Isso não tem o menor fundamento. Continua Gabriele Amorfi. E mais, é ele, o demônio, quem dá fim à vida familiar, à vida social. Cria rancores, ódios, remorsos, depois de ter induzido ao pecado. Então veja aqui, Gabriele Amorfi exagera aquilo que é a ação do demônio. O demônio não pode dar fim à vida familiar e à vida social. O demônio pode tentar os seres humanos. E são os seres humanos que, tentados, caem no pecado e podem gerar, né, assim, conflitos na família e na sociedade. Mas não podemos atribuir ao demônio aquilo que é próprio do ser humano. O demônio pode tão somente tentar. Né? Depois, com relação a rancores, ódios, remorsos, é óbvio que isso não é também uma criação do demônio. Não é o demônio que cria rancor, ódio. O demônio pode colocar tentações. Né? Tentações, mas é o ser humano que, diante daquilo que sente, vai, de certa forma, se relacionar com os seus sentimentos a partir das suas atitudes de um modo ou de outro. E é importante deixar isso claro. Não dá para dizer que os sentimentos que nós temos são criação do demônio. Não, isso faz parte da nossa biologia e da nossa estrutura psíquica. Todo ser humano tem diversos tipos de sentimentos, bons e ruins, e a gente tem que aprender a lidar com eles. Né? Então dizer que o demônio cria rancor e ódio, até que ponto? Né? O demônio pode colocar tentação, né? Mas não pode criar coisas. Pode tentar. E os sentimentos surgem por diversos motivos, né, no ser humano. E a gente tem que aprender a lidar com eles. Agora, é verdade que a questão psíquica do ser humano influencia no corpo. Então, seja na recuperação, né, pensamento positivo, a fé, né, pode ajudar na recuperação diante de uma doença, como também rancor, ódio, mágoa, remorso que fica guardado pode prejudicar-nos, pode originar doenças ou agravar doenças. Isso se sabe. Né? Toda a questão da psicossomática, a relação da psique com o corpo. Isso é um fato. Então, Gabriele Amorfi vai dizer, como afirmam também alguns médicos americanos, tudo isso favorece o aparecimento de tumores. O que favorece o aparecimento de tumores? A ação do demônio? Não, certamente médicos não iriam dizer isso. O que favorece o aparecimento de tumores ou agravamento, né, de tumores e de enfermidades várias é a questão psicológica e psíquica do ser humano. Rancores, ódios, mágoas, tudo isso pode influenciar negativamente, né, a própria saúde do ser humano. Isso sim, mas não tem nada a ver com o demônio, mas com a questão psíquica. E aí, continua Gabriele Amorfi, por isso, quando temos que lidar com pessoas com tumores, a primeira coisa que faço não é rezar pela sua cura, mas pela sua libertação. Aqui, tá, é bom, né? Às vezes a pessoa está com uma enfermidade, então pela oração, ajudá-la a curar traumas, remorsos, também com ajuda psicológica, né? Mas a lidar com sentimentos, isso pode ajudar na recuperação de uma enfermidade? Pode, pode. Mas o problema é que aqui Gabriele Amorfi está associando aquela enfermidade com a ação do demônio. Então ele fala de rezar pela libertação, acreditando que aqueles sentimentos, aquela situação da pessoa, às vezes aquela enfermidade está sendo causada por demônio. E essa afirmação é complicada,
Ele diz, em muitos casos, existe um nexo entre os dois males, entre a presença e a atividade do maligno e a doença. E qual o critério para se fazer uma afirmação dessa? Nenhum, absolutamente nenhum. Não tem critério nenhum para fazer uma afirmação dessa, que uma doença é causada pela presença e atividade do maligno. Não dá para fazer essa afirmação. Não tem fundamento. O que dá para dizer é que, sim, né, algumas doenças elas podem ter origem psicossomáticas, que algumas doenças, por causa de uma situação psíquica, né, de culpas, de remorsos, de traumas, pode agravar e piorar uma enfermidade, tudo isso é possível dizer. Mas dizer que uma doença tem como causa a presença e atividade do maligno não tem fundamento algum. Nem na Sagrada Escritura e nem no magistério da Igreja. É verdade que antigamente, nos tempos, né, do Novo Testamento e tempos antigos, se associava a algumas enfermidades que não se sabia explicar, se atribuía, né, a entidades. Isso era uma mentalidade de um tempo, quando faltava explicação científica. Né? Mas, mesmo nesse tempo, nunca vamos ver a Escritura dizer que doenças são causadas por demônios. Não existe isso na Escritura. Não existe isso formulado como doutrina. Né? Já estudamos isso em vídeos anteriores. Assim como o magistério da Igreja também não faz essa afirmação. Não faz essa afirmação. E não tem fundamento fazer afirmação como essa. Sim, diante de uma pessoa que está enferma, podemos rezar, né? Seja pela cura física, ou seja, às vezes, por questões psíquicas que ela possa estar enfrentando, né? De mágoas e de todas essas coisas que às vezes piora a própria condição física e não ajuda no tratamento. Sim, tudo isso pode ser feito, mas tomando muito cuidado, né, de atribuir algumas realidades humanas, né, à ação do demônio. Então, uma pessoa está doente é o demônio. Não tem base para se afirmar isso. É muito complicado fazer essas afirmações e, de novo eu digo, não tem fundamento nem na Escritura e nem no magistério oficial da Igreja. Né? Bem, mas o que eu queria é trazer esse trecho para refletir sobre ele, sobretudo por conta que traz, né, algumas afirmações muito complicadas. Então, né, que boa parte das doenças é causada pelo maligno, pelo demônio, que o demônio pode manipular o ar e causar enfermidade às pessoas, que a maior parte, né, das doenças é por causa da presença e atividade do maligno. Não é verdade. Existe muita fantasia em tudo isso. E afirmações como essa são problemáticas e perigosas, porque podem colocar na cabeça das pessoas minhoca, né? Com todo o respeito, né? Colocar muitas coisas na cabeça das pessoas e trazer perturbação, que mais ainda piora, muitas vezes, né, a condição da saúde mental das pessoas diante, por vezes, sim, de fragilidades físicas que todos nós, por vezes, enfrentamos. Né? Sim, a gente, diante das nossas misérias e enfermidades, devemos buscar a comunhão com Deus, a oração. Sim, por vezes vemos graças, né, de curas, de milagres acontecem, sem dúvida alguma. Né? Nós temos que buscar em Deus, na comunhão com Deus, essa força, né, para enfrentar as dificuldades. Isso sim, de modo sadio, de modo equilibrado, e não de modo a atribuir, né, de modo fantasioso, né, as situações que enfrentamos ao demônio, a isso, aquilo, e enxergar demônio no ar, causando doença. Fantasia, que não ajuda, né, a uma verdadeira espiritualidade, né, equilibrada. Né? Bem, é isso. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando nesta série O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.